Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda web da disciplina de prática profissional. Eu sou Vivian Silva, professora, docente aqui do Grupo Ser Educacional, e vou estar com vocês durante essas 5 primeiras aulas da disciplina. Essa é uma disciplina compartilhada, então vocês vão ter esse primeiro momento comigo. Quem não assistiu ainda à aula anterior, essas 5 primeiras aulas, vocês vão ter esse momento comigo, onde a gente vai tratar mais sobre o projeto em si e como é que a gente vai desenvolver. E as 5 últimas aulas eu sei com a professora Vanderly, onde ela vai orientar vocês com os assuntos específicos da disciplina. Né? Se vocês já deram uma olhada lá na sala, a gente tem um e-book disponível, a gente tem material complementar, e o foco da Vanderly vai ser nesses conteúdos. E eu queria saber de vocês já começaram a desenvolver o relatório de vocês, no caso, o projeto? Tem alguma dúvida? Vou dar tempo aqui para vocês responderem no chat. E aí, o foco da nossa aula hoje vai ser tirar as dúvidas que ficaram da aula passada e vim também responder, fiz um pequeno FAQ, com as dúvidas mais frequentes que eu vi lá no Fale com o Mediador. Então, enquanto vocês digitam aí, eu vou começar falando um pouco do que se trata esse projeto, do que se trata a disciplina de prática profissional, só para a gente relembrar um pouquinho, né? Porque eu vi que tem muita gente que está confundindo a disciplina de prática profissional em administração com a disciplina prática de extensão, tá? São disciplinas diferentes, apesar que ambas elas exigem uma carga horária de presencialidade. Mas na atividade, a prática de extensão, ele tem, além da presencialidade, ele tem uma temática, um eixo, que é dividido de acordo com o seu curso. Então, na disciplina de extensão, é dada uma temática, e você vai desenvolver o seu trabalho em cima dessa temática, que vai ser disponibilizada lá na sala. Já a prática profissional, não. A prática profissional em administração, vocês vão atuar como consultores, onde vocês vão fazer um diagnóstico da empresa onde vocês trabalham, onde vocês estagiam. Se vocês não estagiam, não trabalham, não estão no mercado de trabalho, vocês podem ser voluntários em outras empresas do entorno de vocês, da tia, de algum amigo, tá? Mas aí a gente precisa que seja uma empresa real, que possua CNPJ, não pode ser uma empresa fictícia. E aí, nessa disciplina, como eu falei, vocês vão atuar como consultores, vocês vão fazer um diagnóstico dessa empresa que vocês escolheram, né? E por que vocês devem fazer esse diagnóstico, né? Vocês vão ver os problemas. Toda empresa tem problema. Se aparecer, professora, a empresa que eu trabalho não tem problema. Impossível. Toda empresa tem problema. Então, vocês vão escolher, um desses problemas e vocês vão procurar entender as causas para poder guiar um tratamento. Isso é fazer o diagnóstico. Imagine, só para a gente conseguir entender melhor. Imagine que vocês vão ao médico. Estou doente e vou no médico. E eu chego lá na emergência, o médico só olha para a tua cara e manda ir para casa, passa um remédio e diz, é virose. Sem nem passar nenhum exame, sem nem examinar você. E aí, imagina, o médico, não é isso que a gente espera de um médico, né? A gente espera que ele faça um diagnóstico, que ele encontre a causa, daquele meu problema, daquele meu mal, para que ele consiga direcionar um tratamento, adequado para aquilo que eu tô. Então, vocês, como administradores, vocês vão precisar identificar o problema da empresa, e vocês vão traçar um diagnóstico, vocês fazer toda uma análise para poder guiar no tratamento correto, né? Então, o diagnóstico é você identificar a natureza de um problema, você vai analisar as causas, os sintomas, um histórico também, ele serve para ajudar. No caso clínico, médico, exames complementares, entendeu? Então, vocês vão diagnosticar esse problema e vocês vão guiar no tratamento adequado. Vocês vão propor soluções para aquele problema.
Deixa eu voltar aqui rapidinho no chat. Pronto, Kemily. Essa sua pergunta aqui é uma das que eu elenquei no chat para a gente estar respondendo. Então, a gente já entendeu o que é o propósito da disciplina. A gente vai atuar realmente dentro de uma empresa real, a gente vai achar um problema, né? A gente vai diagnosticar esse problema e a gente vai guiar para o tratamento, certo? E aí, professora, eu não consegui achar ninguém do meu polo para fazer em grupo. Essa atividade, diferente da de extensão, ela não é em grupo, ela é individual. É você, você. Você vai ser o administrador, não vai ser um grupo de amigos. Vocês podem trabalhar na mesma empresa, sim, mas cada um vai pegar um problema e vai fazer o seu diagnóstico, o seu plano de ação, o seu trabalho, relatório individual, tá? Trabalhos iguais a gente vai considerar como um plágio. Então, de novo, é um trabalho individual, ele não é em grupo, apesar de que para tratar esse diagnóstico, dependendo das ferramentas que vocês forem utilizar, vocês vão fazer uma análise multidisciplinar, você vai envolver vários setores, né, dependendo do tipo de problema que você vai trazer para a gente. Às vezes você tem um problema do financeiro, mas esse problema aqui no meu financeiro que eu diagnostiquei, ele depende de outros setores, o setor de vendas, por exemplo, o setor de compras. Então, você vai envolver outras pessoas, outros setores, né, para conseguir desenvolver esse seu diagnóstico. Mas aí o trabalho é individual. As pessoas estão ali para lhe auxiliar nas entrevistas, realmente na análise, mas o trabalho quem vai desenvolver é você. Entendi, Tassiana. Tudo bem. Vocês ainda têm tempo para começar, tá? Só também não deixem para muito perto assim da entrega. Vocês vão precisar dedicar 40 horas para poder finalizar o relatório, tá? E aí, voltando aqui um pouco do que se trata a disciplina. Vocês já encontraram a empresa, vocês já traçaram o diagnóstico, lembrando, empresa real. Você vai ter que dedicar 40 horas imersos nessa empresa. E como é que a gente vai comprovar que eu passei 40 horas dentro da empresa, traçando o diagnóstico, fazendo esse relatório? Com o formulário lá. Deixa eu abrir aqui para vocês o nosso material. Vocês conseguem visualizar o documento? Sim. Ótimo, deixa eu abrir aqui o nosso relatório. Pronto, professora, como é que eu vou fazer para poder comprovar as minhas 40 horas, né, imersas nesse projeto? Aqui no final, no nosso anexo, a gente tem um formulário de presença, onde você vai colocar o seu nome, a data daquele dia que você se dedicou um tempo para esse projeto, a hora do início, a hora do término, e vocês vão colocar aqui o acumulado, né, de horas no dia. E aqui o acumulado total. No final, né, de todo esse projeto, aqui embaixo ele tem que constar no mínimo 40 horas. Fechado? Então, é aqui que eu vou comprovar que eu, de fato, estive 40 horas, no mínimo, neste projeto. E aí, como é que você vai validar, professora? Aqui vai ter a assinatura do líder direto. Então, além da sua assinatura, de que você esteve fazendo, esteve dedicado, aqui tem que ter também a assinatura do líder direto. Ok? Tudo certo até aqui? Pronto. Então, vamos seguir. Eu trouxe aqui algumas dúvidas e vou começar a responder, e depois a gente volta lá no documento, tanto no projeto quanto no relatório, para a gente rever novamente passo a passo, né? E aqui uma das perguntas que eu vi é que tinha muita gente perguntando sobre temática. Qual seria a temática da prática profissional? E como eu falei no início,
esse trabalho não tem uma temática específica, ele não é como a atividade de prática de extensão. Aqui você vai precisar diagnosticar, você vai apresentar para a gente um problema que você viu lá na empresa onde você está imerso e vai trazer para a gente propor as soluções, além de toda a análise, todo o diagnóstico. Então, não, a gente não tem temática específica, tá? A segunda pergunta que colocaram aqui é se a empresa poderia ser fictícia. Não, como a gente quer desenvolver em vocês esses soft skills, né, de um administrador, precisa ser em uma empresa real. Uma empresa fictícia é tudo muito bonito, é tudo muito lindo, né? Como eu falei, não existe empresa que não tenha problema. Então a gente precisa, para preparar vocês para o futuro, porque vocês vão encontrar no mercado, é necessário que seja numa empresa real. E aí, novamente, quem não está no mercado de trabalho pode atuar como voluntário, desde que o líder direto da empresa autorize, né, e esteja assinando os documentos, o relatório, ok? E aqui perguntaram também qual eram as fases, o que era para entregar na AV1 e o que é para entregar na AV2. Lá no ambiente virtual de vocês, a gente tem 2 modelos de documentos, que é o projeto, o modelo de projeto, e o modelo de relatório. A AV1, vocês vão depositar o modelo do projeto preenchido. Daqui a pouco eu vou abrir para mostrar a vocês passo a passo. Mas qual é a data dessa entrega da AV1? A partir do dia 20 de agora de fevereiro até o dia 23 de março. Veja que a gente tem um tempinho, né? Então, vocês vão entregar no campo, quando ficar disponível lá no ambiente virtual de vocês, do dia 20 do 2 a 23 do 3, essa primeira fase, que é um projeto. O projeto nada mais é do que um resumo, né, do que você pretende fazer num relatório. Então, ali vai ter o resumo de tudo que você vai fazer. Tem seu objetivo, a introdução do trabalho, a fase, né, a fase e o cronograma que você vai estar executando esse projeto e algumas outras informações. Essa é a AV1. A AV2 é o relatório em si, que é onde você vai colocar todos os achados, tudo aquilo que você diagnosticou, vocês vão colocar os conceitos trabalhados, utilizados na disciplina, vão trazer para a gente as evidências, que realmente vocês cumpriram com as etapas obrigatórias, vocês vão trazer os anexos, como as fotos da execução do projeto. Aí aqui um adendo muito importante sobre essas fotos. Não podem ser fotos geradas por inteligência artificial. Vocês precisam colocar os registros reais das etapas que vocês fizeram durante esse projeto e o relatório. Deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho para ver o chat. Posso sim, Felipe, posso sim. Daqui a pouco, se você quiser abrir o microfone para estar passando para a gente quais são as suas dúvidas, a gente responde aqui. Então, só para voltar, sobre as fases. A primeira fase é a entrega do projeto, né, que eu falei como esse resumo, e o segundo, o relatório. A outra pergunta que fizeram era se tem um número mínimo de pessoas envolvidas. E não existe mínimo de pessoas envolvidas, né? Diferente da extensão, que a gente tem um mínimo de 10 pessoas participando. Aqui, na prática profissional, não existe número mínimo, porque vai depender muito da empresa que vocês estão imersos. Eu tenho uma empresa que seja um MEI que tenha 2 pessoas, uma pessoa, entendeu? E vocês vão atuar como um voluntário, por exemplo. Uma empresa de pequeno porte que tem 5 colaboradores. Então, isso varia muito, né, do contexto que vocês vão estar inseridos. Então, não tem número mínimo de participantes, tá? Lembrando que esses participantes são as pessoas, os stakeholders, são as pessoas que vão te ajudar numa entrevista para entender o que está acontecendo, por que causa aquilo, um brainstorming, né? As pessoas envolvidas no setor, se eu estou fazendo o meu trabalho se eu achei um problema no setor logístico, as pessoas que vão participar provavelmente são aquelas pessoas ali daquele setor, então isso são as pessoas envolvidas, certo? Já falei aqui como comprovar as 40 horas, a gente consegue comprovar lá no nosso formulário, bem como também nos anexos que a gente for inserir. Tinha aqui uma pergunta também,
se de quem é CLT, né, e já atua na área administrativa, poderia prosseguir com um projeto na empresa em qual atua. Sim, você pode desenvolver, desde que o seu líder direto vá assinar atestando por você. Então, lá nos anexos a gente tem a assinatura do aluno, mas também precisa ter a assinatura do líder direto. Lembrando, como eu falei na aula passada, todas as assinaturas, elas precisam ser válidas. A gente não aceita assinatura copiada e colada, a gente não aceita assinatura no Paint ou em outro formato que não seja Gov ou Authentic, né, que é uma outra ferramenta para assinatura digital, ele tem um código validador, ou Adobe Sign também, né, que é uma ferramenta fácil de a gente encontrar. O bom do Gov é que ele é gratuito, né, e você tendo uma conta ouro, você pode assinar quantos documentos você quiser e ainda tem a autenticação, né, do governo. Então, sim, se você é CLT, você pode estar desenvolvendo esse projeto dentro da empresa, dentro do setor que você atua. Tem uma pergunta aqui também sobre estagiário. Sou estagiária, como farei esse trabalho? Preciso reunir uma certa quantia ou um tipo de entrevista individual? Eu acredito que essa pergunta ela é mais para a fase da metodologia. Sim, se você for estagiário, você pode estar também, no caso, lá no formulário, quando for colocar a sua relação com a empresa, você vai descrever que é estagiário, tá? E sobre a metodologia, eu estou preparando uma próxima aula para a gente destrinchar quais são as metodologias, né, disponíveis para a gente estar fazendo o nosso projeto. As metodologias elas pode ser quantitativa e qualitativa. Você pode usar questionário para fazer a coleta de dados. Não tem quantia, tudo vai depender do enfoque, né, do projeto de vocês. Isso a gente vai se aprofundar um pouco mais, nem se preocupe. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Como preencher o formulário de presença? Deixa eu abrir novamente para vocês a tela. Para a gente rever. Novamente, no final do projeto, tá? Do projeto não, do relatório, no documento, no anexo do relatório, a gente vai ter o campo aqui que é o formulário de presença, onde você vai colocar seu nome, a data que você estava realizando, estava imerso lá, dedicando ao projeto, a hora que você iniciou, a hora que você terminou, o total naquele dia e o total acumulado. Professora, eu preciso das assinaturas. Posso pegar a assinatura, tirar uma foto e colar aqui? A minha, do meu líder direto? Não, não pode. Você pode enviar esse documento para ele em PDF, para ele fazer a assinatura e você fazer a assinatura digital. Você pode imprimir a folha, né, assinar e pedir para o seu líder direto também assinar. Se você for MEI, né, você é dono da própria empresa, você não assina nesses dois campos, a assinatura do discente e a assinatura do líder, você só assina aqui, apenas aqui, onde tem a assinatura do discente, que também vai ser o gestor MEI. Certo? Voltando aqui, tem gente perguntando que não consegue encontrar a AV1 no portal. A AV1 ela ainda não está disponibilizada. Ela só vai ficar liberada no portal de vocês a partir do dia 20 do 2 e até o dia 23 do 3, por enquanto, sem prorrogações. Então, você pode esticar para deixar para fazer essa primeira entrega já quando estiver mais perto do final, mas eu oriento vocês como um trabalho que vai precisar de pesquisa e realmente de dedicação, que vocês comecem o quanto antes, né, para não perder esse prazo, porque até agora a gente não tem nenhuma estimativa de prorrogação de prazos, tá? A gente vai seguir o calendário estabelecido. Deixa eu voltar aqui para algumas dúvidas. Quem trabalha de casa, como fica a questão das fotos? Você pode estar colocando as fotos de uma reunião online, né? Você, seu líder direto, as pessoas envolvidas, de relatórios, de tudo que você usou de material para a coleta de informações, vocês podem estar colocando também. E Tatiana está 100% home office, da estrutura da instituição. Isso, mas como é que vocês fazem os encontros de vocês? Esses encontros, eles costumam ser no Teams?
encontrou online, você pode estar trazendo para a gente também esses registros, né? Eles servem como registros para quem trabalha em home office. Deixa eu ver mais uma dúvida aqui. Tem gente perguntando sobre a metodologia. Quando eu abrir aqui para vocês o modelo preenchido, eu vou falar um pouco mais sobre a metodologia, mas aí nas próximas aulas a gente pode disponibilizar um tempo para a gente tratar mais um pouco sobre a BNT e sobre a escrita acadêmica. Não, Felipe, você não precisa registrar, você fala em fotos, todos os dias que você for atuar na área, não, mas você precisa registrar sempre que você tiver ali dedicado aquele tempo exclusivo para estar desenvolvendo o seu projeto, o seu relatório. Então, se hoje eu consigo um tempo para, sei lá, no meio do meu expediente, eu consegui 2 horinhas para poder estar me dedicando a isso, eu vou colocar aqui hoje, 13/2, das 17h35, né? Eu comecei, vou botar a minha hora final lá, e do lado vou colocar o total de horas acumuladas naquele dia. E quanto foto, não, você não precisa, você pode escolher alguns momentos que você acha interessante para estar colocando nos anexos, não precisa ser de todos os encontros também, porque eu acho que vai ficar, como vocês precisam de 40 horas, vai ficar um pouco extenso demais o trabalho, certo? Ok. Deixa eu, então, aqui eu abrir o relatório e a gente vai ver o relatório e vai ver o projeto. Só repassando, tá? Como prometido da última aula, eu trouxe o modelo já preenchido para vocês. E a gente vai vendo aos poucos. Pronto. Começando pela primeira entrega, que é o modelo de projeto, né? No início, a gente vai colocar o nome da empresa que vocês vão estar atuando. Então, aqui como título vai ser Aplicação de Ferramenta de Gestão para Análise e Melhoria Organizacional na empresa XYZ. Aqui, como eu trouxe um exemplo, eu já coloquei a empresa Alfa Tecnologia Limitada. Então, na capa, você vai colocar, complementando o nome da empresa que você vai estar desenvolvendo esse projeto. E na segunda folha, ele vai pedir os dados desse projeto. Então, a instituição, você vai preencher com a instituição de ensino, que é Centro Universitário X, YZ, se é o Unassal, se é o NAMA, se é o Uninorte, né? A disciplina Prática Profissional de Administração. Meu curso é Administração. Os nomes dos docentes, aí vocês vão colocar o meu nome e o da Vanderly. Discente responsável, você vai colocar o seu nome e a sua matrícula, para a gente conseguir identificar. O nome da empresa escolhida, que aqui no meu caso fictício é Alfa Tecnologia Limitada. Lembrando que isso aqui é fictício para vocês entenderem como é que deve ser feito, né? Isso vai ser um guia para vocês começarem a desenvolver de vocês. Mas lembrando, não pode, não é válido, a gente não aceita empresa fictícia. A empresa precisa existir, precisa ter um CNPJ ativo, tá? E aqui embaixo da empresa eu vou colocar o CNPJ da empresa que eu estou atuando e meu vínculo, se eu sou estagiária, se eu sou sócia, se eu sou CLT, eu vou colocar aqui qual é o meu vínculo com a empresa. E a primeira parte do projeto é eu dar uma pequena introdução do que eu vou fazer. No modelo que vocês têm disponível lá no AVA, ele já tem um iníciozinho, um primeiro parágrafo do texto, onde você vai dar os objetivos, né, de forma sucinta, até, se eu não me engano, são até uma página dessa introdução. E aqui você começa, né, que o presente projeto, ele tem como objetivo de aplicar a aplicação de ferramentas de gestão estratégica em uma organização real, visando a análise do seu desempenho e a proposição de melhorias nos processos administrativos.
Aqui eu vou falar um pouco mais abaixo sobre a empresa, né, que eu estou envolvida. Eu botei a organização escolhida para o desenvolvimento desse projeto, foi a empresa Alfa Tecnologia Limitada, que é localizada no município X. Você vai falar um pouco sobre a empresa onde vocês estão atuando. Vocês vão dizer qual o ramo que ele atua, qual é a atuação do instituto mesmo, quais serviços ou produtos que vocês oferecem. Mais abaixo, no terceiro parágrafo, vocês vão falar um pouco sobre a escolha da ferramenta que vocês vão utilizar, né, de planejamento estratégico, que pode ser o Balanced Scorecard ou o 5W2H. E aí vocês vão falar de forma sucinta. Lembrando que o projeto ele é um resumo, né, de tudo que vocês vão desenvolver, enquanto o relatório é o conjunto todo em si. Segundo para o tópico 2, vocês vão trazer para a gente a justificativa. Lembrando de olhar lá no modelo a quantidade mínima de linhas e de laudas, tá? Então, lá no texto do modelo, ele já começa, né, com um parágrafo já pré-pronto, que você pode utilizar e adaptar, preenchendo com as demais informações abaixo. Vocês podem simplesmente ignorar e escrever, né, de acordo com a escrita acadêmica de vocês. E aqui, na justificativa, eu vou explicar por que da escolha da ferramenta que eu vou utilizar. No meu caso aqui é o Balance Scorecard. Vou trazer também os conceitos do que é essa ferramenta, do que se trata, os principais pensadores que defendem ou utilizam o BSC. Vou explicar aqui por que da aplicação nessa empresa, né? E vou realmente justificar o porquê, a minha necessidade de estar utilizando essa ferramenta na gestão estratégica da empresa Alfa. Aqui nos meus objetivos gerais, né? Ele também já tem padrão. Vocês podem simplesmente só adaptar colocando aqui o nome da ferramenta que vocês vão utilizar. E aí, no objetivo, o objetivo geral de vocês é realizar um diagnóstico organizacional utilizando as ferramentas, né, que pode ser Balanced Scorecard ou 5W2H, a fim de identificar oportunidades de melhoria e propor ações que contribuam para o desenvolvimento da organização analisada. Os objetivos específicos vocês vão precisar destrinchar um pouco mais. Aqui eu dou um cenário geral, um panorama geral. No específico, eu vou detalhar aquilo que eu espero, né, alcançar no final de todo esse projeto. E aqui ele tem como exemplo identificar o contexto organizacional, selecionar e aplicar a ferramenta que eu escolhi, propor soluções viáveis e coerentes com a realidade da organização, avaliar os impactos potenciais econômicos, sociais, ambientais e ou tecnológicos. Então, reparem aqui que esse objetivo ele dá um norte para vocês. Eles dá mais ou menos o caminho que vocês precisam seguir para realizar esse trabalho. Primeiro, vocês vão identificar o contexto organizacional, vocês vão traçar todo o diagnóstico, né? Em seguida, vocês vão selecionar qual é a ferramenta que vocês vão utilizar, né, dentro das duas disponíveis, de acordo com o cenário que vocês estão estudando. Vocês vão propor soluções viáveis e coerentes, né, de acordo com a realidade da organização, porque não adianta eu propor soluções que vão além do meu alcance ou algo que não dependa da esfera da gente, dependa do governo, dependa de banco, entende? Então, vocês precisam propor soluções que sejam viáveis e coerentes com a realidade da minha organização. Depois disso, vocês vão avaliar os impactos, né, de cada ponto que vocês trouxeram, né, sendo ele econômico, social, ambiental ou tecnológico. Vocês percebem que já é um rumo, né, ele já traz aqui para vocês o que é que vocês vão precisar fazer. E, novamente, aqui é um exemplo, tá? A gente dá essa sugestão de objetivos. Se o objetivo de vocês vai além disso, nada impede de vocês estarem adicionando aqui, adequando com a realidade do cenário que vocês estão estudando. No tópico 5 é a caracterização da organização, onde eu vou falar mais um pouco sobre essa empresa que eu vou estar imerso. Eu vou falar onde ela está localizada, e aí eu vou trazer
dados reais, eu posso trazer dados do IBGE, porque eu vou dizer qual é a atuação dela, eu vou dizer quando ela foi fundada, eu vou trazer a história toda da empresa, tá? Eu vou falar um pouco aqui também dos colaboradores, mas isso não é obrigatório. Se vocês não tiverem essa informação da quantidade de colaboradores, não precisam estar colocando, vocês vão colocar tudo em informação que vocês têm, tá? Qual é o meu público-alvo, qual minha área de atuação, onde é que eu estou, quanto tempo eu existo. Então, vocês vão pegar toda a historinha da empresa mesmo e colocar aqui na caracterização da organização, tá? E aí, no final, eu vou ainda justificar porque esse meu estudo é relevante, né? Qual a importância dele. Eu vou colocar aqui embaixo, por exemplo, no meu exemplo aqui da Alfa, né? Esse estudo ele é relevante, pois a organização apresenta um crescimento na demanda, mas ainda possui uma gestão pouco estruturada, com ausência de indicadores formais de desempenho e planejamento estratégico. Dessa forma, a aplicação da ferramenta de gestão, Balanced Scorecard ou 5W10H, poderá contribuir para a profissionalização da administração e melhoria dos resultados. Preenchi aqui a minha caracterização da organização, eu vou passar para o próximo tópico, né? O nosso tópico 6, que é onde eu vou fazer o nosso referencial teórico, né? Aqui no referencial teórico, eu vou trazer os principais conceitos. Então, eu vou falar sobre gestão estratégica, eu vou conceituar aqui a ferramenta que eu vou utilizar. Lembrando que esse trabalho ele é para ser feito dentro das normas da ABNT. Então, se eu estou citando alguém, eu preciso fazer a citação correta. Se aqui para mim, para Maximiano diz que a gestão estratégica envolve a definição de objetivos, análise do ambiente interno e externo e a formulação de estratégias que possibilitem vantagem competitiva, eu não posso deixar de colocar aqui que foi Maximiano que disse isso, porque não fui eu, a autoria não é minha. Então, sempre que a gente for referenciar alguém ou trazer uma ideia que não seja minha, né, eu preciso colocar quem foi que disse aquilo, de acordo com a ABNT. E aí, voltando aqui no referencial teórico, eu vou falar sobre os conceitos de gestão estratégica, eu vou colocar o conceito, né, da ferramenta que eu vou utilizar, de acordo com as perspectivas, vou trazer autores, né, que defendem a utilização da ferramenta que eu escolhi, eu vou destrinchar aqui toda a parte teórica, tudo que eu utilizei, né, de referência para construir o meu relatório. Certo? Alguma dúvida até aqui? Deixa eu dar uma olhada rapidinho no chat. Mariana, não, deixa eu só ler aqui para todo mundo ver. Mariana perguntou se que tem uma pessoa do curso que trabalha na mesma empresa e se poderia desenvolver o trabalho, né, em conjunto. Não pode, o trabalho é individual. Cada uma pode elencar um problema, né, da que vocês identificaram na empresa, e daí vocês fazem, né, todo análise diagnóstico independente, tá? Pode ser o mesmo líder direto, se vocês trabalham no mesmo setor, mas vocês precisam trazer problemas diferentes. Trabalhos iguais vai ser considerado plágio, então cada um tem que fazer a sua prática profissional. Então, deixa eu voltar aqui no tópico 7, que é a metodologia do estudo. Eu vou aqui descrever qual é a metodologia que eu utilizei. E aí eu vou falar se é uma pesquisa qualitativa ou quantitativa, se a natureza dessa minha metodologia de estudo vai ser descritiva ou exploratória, né? Se eu vou usar dados primários, secundários, qual é o meio que eu vou obter esses dados, se eu obtive através de entrevistas estruturadas, se eu disparei um formulário para as pessoas envolvidas para fazer esse meu diagnóstico. Vocês vão descrever tudo, como é que vocês coletaram essas informações, né? E de acordo com as metodologias existentes, né? Vou descrever aqui toda a minha coleta de dados.
quais formas que foram realizadas, se teve observação direta, se foi indireta, se eu fiz análise documental, né? Então, tudo isso vocês vão colocar aqui em metodologia de estudos, lembrando que se usar referências, vocês precisam aqui referenciar, certo? Seguindo para o nosso tópico 8, que é o cronograma. Aqui vocês vão elencar cada atividade que vocês planejaram e o período que fez cada uma delas. Então, aqui no meu relatório, minha primeira ação é fazer um levantamento das informações e o diagnóstico da empresa. E aí eu comecei a fazer o meu em janeiro eu vou marcar aqui, eu vou deixar esse mês, né, só para fazer esse levantamento dessas informações preliminares e o diagnóstico situacional. Minha segunda ação aqui, né, já fiz todo o meu diagnóstico, já tenho o meu levantamento, vai ser a aplicação da ferramenta escolhida. E aí, dentro do meu cronograma, como eu me dediquei em janeiro para fazer esse diagnóstico, fevereiro, né, eu vou utilizar essa ferramenta, eu vou aplicar a ferramenta, né, escolhida. Já fiz o diagnóstico, já utilizei a minha ferramenta, eu vou agora partir para análise de dados, eu vou pegar, coletar todas as informações, né, de acordo com a metodologia que eu já defini, aqui em março, né, e vou marcar, eu deixei também esse mês só para a gente fazer isso. Professora, eu posso fazer, no mês de março, fazer a coleta e também a discussão dos achados? Pode. Vocês vão definir dentro do cronograma de vocês. Então, se eu não comecei em janeiro, vou começar agora a minha coleta em fevereiro, então eu posso colocar aqui que eu vou começar em fevereiro, fazer meu levantamento, mas em fevereiro também eu ainda vou fazer a aplicação da ferramenta. Nada impede, tá? Isso vai depender muito do tempo que vocês dispõem, né, do cronograma que vocês vão traçar. Aqui, meu terceiro ponto é a análise de dados, né? Usei março para fazer a minha análise de dados. Fiz a minha análise de dados, agora eu vou fazer uma discussão dos achados. O que foi que eu identifiquei? E aí eu vou dedicar esse mês de abril só para escrever tudo que foi que eu analisei, identifiquei, né? Depois da minha análise dos dados. Fiz minha análise dos dados, eu vou agora, com base, né, nas informações que eu coletei, com o que eu consegui identificar, eu vou dar possíveis soluções, né, e recomendações para aquele problema. Então, lembrando novamente, são soluções e recomendações viáveis, tá? Não vamos botar coisas que a gente não vai conseguir executar, ou que é impossível, ou que não dependa da gente ou da empresa, que são fatores externos. Se for fatores externos, e aí realmente não acho válido, não vale a pena a gente colocar, porque a gente não vai conseguir planejar ações e executar, porque não depende de mim. E o meu último passo aqui vai ser a consolidação de todas as informações que eu coletei, com as discussões, com as soluções e recomendações, e vou colocar tudo no meu relatório, junto, né, com a apresentação dos resultados, do que foi que eu encontrei de resultados. E esse aqui é meu cronograma. Eu quero em junho estar fazendo a consolidação das informações que eu coletei. Certo? Tranquilo até aqui? Felipe, eu vi que está com a mãozinha levantada. Pode falar. Você está conseguindo escutar? Conseguindo me ouvir? Professora, a minha dúvida, por exemplo, eu trabalho dentro de uma empresa hoje, ela trabalha com vendas de multipropriedade. Então, dentro da administrativa deles, envolve vários aspectos do setor. Né? Então, assim, eu queria saber, de fato, como eu posso entrar dentro da administrativa para fazer esse diagnóstico. Eu não sei se entendi muito bem a tua pergunta, porque está com um pouco de ruído o teu áudio. Mas a tua pergunta é como é que você vai entrar na área administrativa para poder fazer o diagnóstico? Você precisa primeiro dar a anuência do seu líder direto. Você vai explicar para ele, né, o propósito do seu trabalho, né, vai pedir a autorização para estar analisando, observando, dependendo da metodologia que você for usar, ou fazendo entrevistas, para identificar, né, um problema
e dessa identificação, entender as causas, e depois que eu entender o que é que está causando aquele meu problema, eu vou começar a fazer meu plano de ação, né? Vou estruturar meu plano de ação para propor soluções para aquele problema. Porque assim, as duas ferramentas que a senhora me passou, que é a 5W2H e a outra, que eu não me recordo o nome, não conheço nada das duas. Então, assim, eu não sei quais são os métodos delas para eu poder usar. Então, assim, entendi. Então, vamos fazer o seguinte, eu tenho 2 vídeos aqui, são curtinhos, que ele, de forma resumida, ele explica, né, o BSC e o ciclo W2H, né? O BSC, ele permite ter uma visão mais geral, né? Ele é como um mapa. O ciclo W2H, ele é mais para a parte de ação mesmo, ele vai elencar para a gente os 5 Ws e os 2 Hs, para a gente traçar o plano de ação. Deixa eu colocar aqui o vídeo para vocês, só para a gente lembrar, né, refrescar um pouco a mente. Mas também, qualquer coisa, na próxima aula a gente se aprofunda mais até vocês conseguirem compreender e conseguirem utilizar a ferramenta. Eu vou colocar aqui o play, vou estender minha tela. Eu preciso só que alguém pode falar no áudio para dizer se está conseguindo ver e ouvir direitinho. Combinado? combinado. Conseguindo ver, Metodologia muito usada para atingir os objetivos estratégicos, através do conhecimento sobre como está o andamento de uma empresa, conforme os objetivos por ela estabelecidos. São análises do andamento de um negócio que consideram, além do pilar financeiro, outros 3 pilares: clientes, processos internos e aprendizagem. Através desse método criado por Robert Kaplan e David Norton, o sucesso de um negócio não é medido apenas pelo resultado financeiro. O BSC permite uma visão geral do negócio de modo que sejam mensurados os resultados ao longo do caminho, para que não haja perda de foco dos objetivos de negócio traçados, nem desvio das metas estabelecidas e desgaste de recursos. Com essa metodologia é possível saber se o planejamento estratégico está sendo seguido à risca ou se é necessário fazer algum ajuste para isso. O primeiro passo, portanto, é definir quais são os objetivos para as áreas financeira, de clientes, de processos internos e de aprendizagem ou implementação desses processos. Se usássemos uma perfumaria como exemplo, teríamos, respectivamente, A. Financeira, aumentar a venda de produtos importados e aumentar o ticket médio. B. Clientes, fidelização e prospecção de clientes. C. Processos, melhorar a comunicação com os clientes e ter vendedores motivados. D. Aprendizagem, implementar ações de pós-compra ou melhorar o treinamento dos funcionários. Uma vez definidos os objetivos, chegou a hora de definir os indicadores que irão mensurar se o negócio está no caminho certo para alcançar o que se pretende. Cada objetivo terá os seus indicadores. Por exemplo, na perspectiva financeira, qual seria um bom indicador para aumentar a venda de produtos importados? O indicador básico é saber quantos produtos importados são vendidos em relação aos nacionais e definir qual ticket médio é padrão para a perfumaria. Já em relação à perspectiva de clientes, o primeiro indicador, neste caso, tem que ser a quantidade de clientes fidelizados que a loja já tem e quantos ela atende por mês. Conhecer esses números é essencial para saber se esses objetivos são pertinentes com a realidade da empresa. Se forem, acompanhar esses indicadores mostra se a empresa está crescendo ou não em número de consumidores. Na perspectiva de processos, definir todos os processos de exposição, comunicação, venda, logística e pós-venda para todas as vendas na internet, seja com o site próprio da perfumaria ou em marketplaces. Aqui, o indicador de eficiência operacional pode ser o tempo transcorrido entre a venda e a entrega ao consumidor. Já na perspectiva de aprendizagem, é necessário ter como indicadores de resultados a porcentagem de funcionários que receberam treinamentos, saber quanto foi investido nesse processo e comparar os números das vendas antes e depois das ações pós-compra. Assim é possível saber se as metas estão sendo seguidas direito ou se é necessário fazer algum ajuste no meio do caminho. Vale lembrar que metas são ações estabelecidas para atingir um objetivo. É onde a empresa pretende chegar. Tanto os objetivos quanto as metas e os indicadores são criados na fase da construção do planejamento estratégico.
Um outro ponto importante na metodologia de BSC é a criação de um plano de ação que, como o próprio nome diz, organizará as ações a serem trabalhadas. Esse documento deve ser elaborado em conjunto com os vários setores envolvidos no alcance do objetivo em questão. Até aqui explicamos o que é a metodologia BSC e já apresentamos alguns benefícios do seu vídeo. Acabei de dizer que é necessário um trabalho em equipe para que informações sejam compartilhadas tanto para a criação do plano de ação quanto para a elaboração do plano estratégico. Esse intercâmbio aumenta a integração e comunicação das pessoas da empresa. A criação de planejamento estratégico por si só já é um grande benefício, porque com ele em mãos, os gestores conhecerão as necessidades e os pontos da empresa que precisam melhorar. Esse foi o nosso Explica DM. Gostaria de saber mais sobre... Então, percebam aqui que o Balance Scorecard, ele é uma ferramenta de gestão estratégica, ele não é o plano de ação em si, né? Mas aí vocês vão precisar desenvolver junto um plano de ação para conseguir atingir os objetivos de vocês, certo? O BSC, ele dá uma visão geral da empresa, né? Ele vai atuar como um mapa para vocês, para ver se está saindo tudo de acordo com aquilo que foi planejado, certo? A gente vai ver agora o 5W2H. Vamos relembrar um pouquinho do que se trata essa metodologia. O quê? Como? Quem e por quê? Pode ficar tranquilo que esse não é um Explica DM sobre interrogatórios policiais ou algum jogo de detetive. Essas perguntinhas fazem parte de uma ferramenta que vai te ajudar muito na hora de planejar ações para o seu negócio de forma eficiente. Não sabe como tirar do papel um planejamento estratégico ou colocar em prática uma boa ideia empreendedora? Chegou a hora então de conhecer 5W2H. 5W2H nada mais é do que uma ferramenta que auxilia a gestão de projetos, reduzindo os desperdícios de tempo, de material e de dinheiro. Formada por uma sigla que sintetiza as principais perguntas que direcionam para um cenário íntimo do negócio. Portanto, os 5 Ws e os 2 Hs representam dentro de um processo what? O que deve ser feito? Why? Por que tem que ser feito? Who? Quem deverá fazer? Where? Onde deverá ser feito? When? Quando deverá ser feito? How? Como será feito? E how much? Quanto custará para fazê-lo? Com essas respostas nas mãos, o empresário, gestor ou empreendedor terá subsídios para realizar projetos e ações de forma clara e otimizada. Não se sabe ao certo quem criou a 5W2H, mas há evidências que a ferramenta tenha surgido depois que dois especialistas japoneses, Taishi Ono e Eiji Toyoda, implantaram o sistema Toyota de produção na década de 1950 na montadora homônima para evitar que os desperdícios que eles viram nos Estados Unidos dentro de uma montadora Ford fosse replicado por seus compatriotas, uma vez que o Fordismo era o principal meio de produção da época. Antes de começar essa ferramenta, é necessário saber bem o what, ou o que será executado. Aumento da produtividade em 20%, diminuição do tempo de produção na linha de montagem, contratação de mais colaboradores. Cada negócio terá uma necessidade diferente, exigindo, portanto, tarefas também diferentes para a meta ser alcançada. E por que fazer? O why é importante, pois as pessoas mudam, os processos ficam ultrapassados e o mercado em que a empresa está inserida se transforma. E deixar documentado o porquê daquela ação faz com que você entenda as tomadas de decisões que fez quando elaborou o plano. E quem será o responsável por cada ação? Chegamos ao who. É neste momento que se define os responsáveis pela execução, entrega, relatórios, feedbacks e tantas outras demandas que podem aparecer no projeto. É importante nomear, ser específico para saber quem cobrar. Se de repente a ação envolve todo o time de logística, nomear simplesmente logística não faz sentido. O certo é definir o líder do setor ou alguém indicado por ele como responsável.
Um plano de ação não pode demorar mais que a ação em si. Então, definir prazos é primordial. É no WEM que definimos quando as ações começam e quando terminam, quantas horas de trabalho serão necessárias para a execução das ações. Em serviços de consultoria e auditoria, esta definição é muito importante. Por exemplo, where ou onde ocorrerá todas as ações definidas no plano. Será na sede da empresa, na filial, no estoque do fornecedor e com o avanço da tecnologia, lembre-se de considerar os endereços virtuais, como portais, sites, nuvens e outros. E como toda ação será feita? Chegamos no primeiro H, o how. É aqui que se define fluxograma, os processos que devem ser obedecidos, o passo a passo eficiente para alcançar as metas. Lembre-se que deve ser fluido, sem amarras e burocracias. É para ganhar tempo e não perder. E quanto todo esse planejamento e ações custarão para a empresa? É no romance que definimos os orçamentos, formas de pagamento de cada parte do projeto. Aqui também entram as contas de quanto custa a hora de trabalho de colaboradores e fornecedores. Neste momento, você saberá se o projeto é viável de implementação financeiramente. Normalmente, a ferramenta 5W2H é desenvolvida em uma tabela como essa, sendo aplicada em microcenários para facilitar uma visualização rápida do que precisa ser melhorado para atingir a meta de forma ágil e eficiente. Se você tem dificuldades de responder essas questões, principalmente sobre a sua empresa, talvez você possa usar outras ferramentas para iniciar o processo. A matriz SWOT é uma delas, e aqui no Explica DM você encontra um episódio exclusivo para ela. Depois de definir as principais fragilidades, oportunidades, ameaças e potencialidades, ficará mais fácil chegar às da planilha 5W2H. Faça o teste. Uma dica, não esqueça de ser sucinto nas respostas e não esqueça também de fazer uma reavaliação do seu projeto periodicamente, porque objetivos podem mudar e mesmo que eles sejam atingidos, não faz mal monitorá-los. Esse foi mais um Explica DM. Gostou? Deixe nos comentários. Vamos voltar aqui. Felipe, conseguiu esclarecer um pouco? Só para... Um pouco ainda. Ou ainda está um pouco complicada, né? Então a gente vai depois voltar um pouco mais nesse tema. Então, a senhora tem como colocar esse link dos vídeos? Tem, sim. No final aqui, eu vou colocar os dois links aqui para vocês no chat. Esse chat fica disponível, tá? Então, sempre que quiserem, vocês podem voltar para estar verificando tudo que a gente colocar nos anexos. E só para... pode falar. Porque assim, eu consegui a autorização aqui com o meu líder direto. Hoje eu trabalho não na parte administrativa, eu trabalho hoje na parte de reflexão da empresa. Então, assim, eu falei com o líder do administrativo, ele me conseguiu, né, a disponibilidade até, né, me perguntou quantas horas seriam para eu poder fechar o projeto e também me deu autorização, né. Aí daí eu consegui também ajuda com uma pessoa do ADM, do administrativo, para poder me auxiliar e ajudar nesse processo. Aí daí ele está querendo saber, de fato, como que a gente vai montar esse projeto, quais são os objetivos do projeto, como começar, se a gente teria como falar com a senhora e buscar um relatório, dando todas as etapas de onde tem que correr, cada percurso do projeto, todo ter um norte, de fato, né? Para poder já começar, porque eu queria começar quanto antes, né? Não queria deixar para o final. Então, por isso que eu decidi já perguntar à senhora, para que eu tenha um norte, para eu conseguir já, de fato, já dar iniciativa até semana que vem. Então, certo? Eu queria já conseguir hoje, né? Na verdade, já essas informações para mim já conseguir começar já na segunda. Perfeito. E percebam que no Balance Scorecard o vídeo fala, né? Que não é uma tarefa sozinha, ela é em conjunta. Né? Você vai ter sessões de conversas com outros colaboradores, ele é em conjunto, tá? Então, só para a gente diferenciar alguns conceitos aqui, né? Porque eu vi que tem dois termos que foram falados demais nesses vídeos. É planejamento estratégico e o plano de ação. Então, é bom sempre a gente ter em mente que o planejamento estratégico, ele é onde eu quero chegar.
né? Ele é meu futuro. E o plano de ação é como é que eu vou chegar lá. É no plano de ação que a gente vai destrinchar, né, todas as ações, todas as etapas, para conseguir cumprir com o meu planejamento estratégico, né, que é onde eu quero chegar. Só para a gente conseguir diferenciar um pouco o que é plano de ação e o que é o planejamento estratégico. Voltando aqui rapidinho para a gente mostrar o outro relatório, eu vou dar uma passada rápida. Se vocês tiverem dúvidas, vocês me interrompam. Só para a gente conseguir fechar aqui. Esse é o relatório. Vamos voltar no relatório. Eu finalizei lá o meu projeto, já fiz o depósito, né, do meu projeto lá, já entreguei minha AV1. Eu vou começar a desenvolver a minha AV2. Então, a partir do dia 23/3, eu posso começar a fazer minha AV2. Ou antes, dependendo de quando vocês entregarem, quando vocês terminarem essa primeira parte, que é o projeto. Então, a AV2 ela vai ficar disponível lá para entrega a partir do dia 17/4 até 18/5. Ou seja, vocês vão ter praticamente o semestre para estar desenvolvendo uma prática profissional, tá? E aí aqui, repassando o modelo do relatório, assim como o projeto, eu vou repetir aqui meu título, que é a aplicação de ferramenta de gestão para análise e melhoria na organização que eu estou, né, imersa. Aqui o meu período do relatório, se eu comecei em janeiro, eu vou colocar de janeiro a junho. Se eu vou começar agora em fevereiro, eu vou colocar de fevereiro a junho de 2026, de acordo com o tempo que vocês forem realizar esse projeto. Mais abaixo, eu vou colocar o local, o estado e a sigla. Se eu estou em Recife, eu vou colocar aqui Recife, Pernambuco e a sigla do meu estado. Ok? Aqui no tópico 1 do meu relatório, ele vai ter a identificação do projeto. É similar ao que tem lá no projeto, né, que você vai colocar qual a instituição de ensino, a disciplina, é onde a gente vai conseguir identificar você e o projeto. Né? O título do projeto, quem são os professores responsáveis, seu nome, sua matrícula e o curso. Aqui no ponto 2, né, eu vou colocar qual é o desenvolvimento do meu relatório. Né? Eu vou começar com a introdução. No modelo de vocês, ele tem aqui uma sugestão de 2 páginas. Lembrando de colocar sempre na ABNT, tá? Seguindo as regras da ABNT atual. E aí ele já tem um modelo aqui de início de parágrafo, e vocês podem apenas continuar. Né? Vocês deixam essa primeira parte, se vocês não quiserem refazer a escrita, e vocês vão continuar esse parágrafo apresentando as informações sobre a história da empresa, vocês vão especificar, né, ao longo de todo o texto, a importância da utilização dessa ferramenta, ou seja, o que eu já escrevi lá no meu projeto, eu vou trazer para cá, mais claro, contribuindo com mais informações. Lá era de forma sucinta, aqui eu posso detalhar mais, tá? E aqui eu contextualizo o cenário da minha prática profissional, eu vou apresentar a importância da aplicação dessas ferramentas estratégicas, vou indicar aqui na minha introdução como foi aplicado esse projeto, os dias, os horários, os setores que estão envolvidos, as minhas ferramentas que eu utilizei. Vamos dar um exemplo aqui que vocês utilizem a ferramenta de Ishikawa, né, para conseguir identificar a causa raiz daquele meu problema que eu trouxe. Então, aqui a gente vai colocar, né, além da ferramenta de planejamento estratégico que eu escolhi, eu vou colocar também, falar um pouco sobre o diagrama de Ishikawa, que foi o que eu utilizei para conseguir encontrar qual é aquela causa raiz do meu problema. Certinho? Ainda aqui no desenvolvimento, eu vou colocar meu objetivo geral, que eu posso pegar lá do relatório e colocar aqui, né, já que o objetivo é o mesmo. Vou botar aqui os meus objetivos específicos, que eu já defini também. Lembrando que vocês podem utilizar esse texto do modelo, mas vocês também podem, né, agregar de outra forma quais são os seus objetivos específicos de acordo com o contexto que vocês estão imersos. Ok? Coloquei já aqui, fiz minha introdução, já fiz aqui meus objetivos, eu vou para o referencial teórico. Lá no meu projeto, ele é mais sucinto. Aqui, meu referencial teórico, ele tem que ter 4 páginas. Então, aqui, eu vou apresentar conforme a ferramenta escolhida. Eu vou falar aqui
de qual o conceito de gestão estratégica, como eu falei anteriormente, qual a ferramenta que eu escolhi utilizar, ou ferramentas, os autores principais, qual a importância, né, dessa ferramenta no contexto empresarial, tudo sempre de acordo com a BNT e com as devidas referências também, tá? Citadas tanto no corpo do texto, quanto lá nas referências no final do meu relatório. Seguindo aqui, a gente vai para o tópico metodologia da pesquisa, né? Aqui eu vou identificar quem é o meu público-alvo, lembrando que nesse relatório, nesse modelo de relatório que você já tem disponível lá no ambiente virtual, ele já está assim preenchido, tá? Ele já serve também como norte. Então, aqui na metodologia, eu vou identificar quem é meu público-alvo, né? Por exemplo, aqui neste documento, o exemplo é a Viva Alimentos, né? E ele coloca aqui que o público-alvo da Viva Alimentos é composto por homens e mulheres entre 25 e 45 anos, residentes na região metropolitana de Recife, com nível socioeconômico médio e aptos voltados para cuidar da saúde. E aqui eu posso falar um pouco do meu público-alvo, e aqui mais abaixo eu vou identificar quem são os meus stakeholders. Professora, mas o que é stakeholders? Eu não lembro. Faltei essa aula. Stakeholders é todos os interessados na sua empresa. Então, pode ser o banco, o governo, seus funcionários, né, no caso, colegas de trabalho, se vocês não forem o dono da empresa. O meu cliente, ele é meu stakeholder, meu fornecedor, que ele está interessado em mim, porque ele vende para mim a matéria-prima para eu estar fazendo o meu produto. Então, todos os agentes envolvidos, né, de interesse na minha empresa, a gente elenca aqui como stakeholders, tá? Mais abaixo aqui, eu tenho o tópico processo de coleta. Eu vou destrinchar aqui qual foi o tipo de pesquisa que eu desenvolvi, né, e o tipo de material que eu utilizei para coleta. Na próxima aula, eu prometo que eu trago um material focando mais nisso, porque eu sei que eu vi que tem algumas dúvidas sobre esse processo de análise e coleta de dados, tanto como a metodologia também. Então, vou trazer algo para a gente rever, né, esses conceitos. Quais são os processos de coletas existentes, quais são as metodologias disponíveis, tá? Então, aqui no processo de coleta, eu vou colocar qual foi os tipos de pesquisa, ou tipo de pesquisa, se eu fiz uma entrevista estruturada ou semi-estruturada, por exemplo. Vou colocar aqui também, descrever em detalhes como foram feitas essas coletas, né? Quem foram as pessoas envolvidas, a data, o horário, o meu cronograma, os materiais que eu utilizei nessa coleta e a aplicação da ferramenta estratégica. E aqui também, nesse ponto, eu vou propor soluções com base naquilo que eu encontrei. Ou seja, lembra lá no meu cronograma que eu coloquei o tópico como ação, o meu processo de coleta e análise de dados. E abaixo eu coloquei que eu preciso propor soluções, né? Após a minha coleta, eu vou analisar todos os dados e vou propor soluções de acordo com o que eu achei ali, né? Em decorrência da aplicação da ferramenta. E aqui, para facilitar a vida de vocês, a gente já deixou aqui 2 modelos de quadro, tá? Então, se você escolheu trabalhar com a ferramenta Balanced Scorecard, né, você vai aplicar o mapa estratégico. Então, aqui é só apagar as informações e preencher de acordo ali com a minha realidade. Lembrando que o BSC, né, ele olha as perspectivas pela visão financeira, de clientes, os meus processos internos e o aprendizagem e crescimento. Aqui eu só vou precisar preencher qual é o meu objetivo estratégico em cada uma dessas perspectivas, qual o indicador que eu vou considerar, a minha meta e qual vai ser a ação proposta para atingir o meu objetivo, certo? Mas, professora, eu não quero usar o BSC não gostei muito, eu prefiro usar, sou mais familiarizado com o ciclo W2H. Não tem problema. Aqui a gente deixou também já um quadro, né, como exemplo, é um caso hipotético, mas que vocês vão utilizar como base para desenvolver o de vocês. E aí, o que a gente viu ali agora no vídeo, o que são os 5 Ws e os 2 Hs, aqui já estão descritos, tá? Então, what, why, where, when e who são meus 5 Ws. E meus 2 Hs
que é o how e o how much. Então, trazendo aqui para o Brasil, né, para o português, é o que, o porquê, aonde, quando, quem, o como e quanto custa. Então, aqui na descrição, eu vou colocar, de acordo com o meu objetivo, o que é que eu vou fazer? Aqui, o que eu pretendo fazer? Padronizar o processo de atendimento ao cliente e criar um fluxo simples. Isso é o meu objetivo. Mas por que eu vou fazer isso? Né? Eu vou fazer porque a empresa enfrenta os atrasos na resposta, né? E a falta de padronização gera retrabalho. Mas aonde é que eu vou fazer? Aí eu vou botar aqui que o setor de atendimento, né, do Ser Mais Atendimento, incluindo a plataforma digital, WhatsApp Business e Sistema. Lembre que o onde ele pode ser plataformas digitais, mas pode ser local físico também, tá? Não se prenda muito ao local físico, não. O quando, né? Eu vou colocar aqui a minha previsão de quando é que eu vou estar realizando. O who é que são as pessoas responsáveis, né? E aí vai depender muito também do enfoque de vocês. Pode ser aqui, como aqui eu estou falando de processo de atendimento, aqui o responsável principal é o analista de atendimento, né? Que é a supervisora, e o apoio, que são os estagiários e o discente de prática profissional. Ou seja, o meu responsável principal, né? É o meu líder direto, e o apoio são as pessoas envolvidas, que aqui no caso são os estagiários do setor, né? E eu, como discente de prática profissional. O como é que eu vou fazer? Eu vou mapear o fluxo atual de atendimento, eu vou criar um roteiro padrão de respostas, eu vou treinar a equipe, eu vou implementar. Então, a gente vai descrever aqui todos os passos de como é que eu vou aqui conseguir padronizar meu processo de atendimento, né, de atendimento ao cliente, no fluxo simples. E how much é se vai ter custo. Então, se o meu planejamento ele envolve custos, eu preciso colocar aqui qual é o meu custo estimado. Então, se eu vou aplicar, professora, na minha empresa a gente tem um problema de comunicação e a gente está pensando em colocar uma API de respostas rápidas, já padronizadas. Quanto é esse custo do meu software? Eu fiz uma pesquisa aqui de mercado e eu vi que o software custa em média R$60 mensais. Então, a gente vai colocar aqui, se esse aqui for a ferramenta que eu vou propor, né? Eu vou colocar aqui o custo estimado da minha ferramenta. Ok? Tudo certo até aqui? Então, vamos seguindo. Aqui, em principais resultados alcançados, eu vou indicar, né, de forma detalhada novamente, todos os resultados que foram obtidos, quais foram as áreas impactadas e quais as melhorias que eu observei. Nas considerações finais, a gente também, para facilitar a vida de vocês, já deixou um primeiro parágrafo, né, pré-escrito. Vocês só precisam complementar com o resto das informações. Então, aqui ele começa falando sobre a atividade, ele me dá aqui como consideração final que as atividades desenvolvidas nessa prática profissional possibilitaram o desenvolvimento das competências X, Y e Z, eles ajudaram na tomada de decisão baseada em dados, né, a aplicação da ferramenta gerencial, né, da comunicação profissional e da visão ética responsável da gestão. E aqui eu vou complementar, né, com o texto informando se os meus objetivos que eu coloquei lá foram atendidos ou não. É porque eu coloquei o meu objetivo lá no meu relatório, no meu projeto e estou colocando aqui novamente no meu relatório. Então, aqui eu vou descrever se, ao final da minha pesquisa, se meu objetivo foi atendido, o que eu aprendi, se eu tenho sugestões de continuidade, vocês aplicaram uma ação que a curto prazo agora, mas que ele precisa ser de manutenção para vocês chegarem a alcançar um índice maior de sucesso. Então, se tiver uma sugestão de continuidade, vocês vão colocar aqui. Se teve limitação no estudo, né, você vai colocar aqui, mas lembrando de não colocar nenhum dado sensível, né, não vai colocar local, CPF de ninguém, número de telefone, e-mail, a gente não coloca aqui, tá? E finalizando, eu coloco quais as competências que foram desenvolvidas ao longo desse meu projeto e relatório. Ok? Belezinha? Dados dos envolvidos, né? Como eu falei no início da aula, a disciplina de prática profissional, diferente da disciplina de prática de extensão, eu não tenho um mínimo de pessoas envolvidas.
prática de extensão, o projeto tinha que ter no mínimo 10 participantes, né, ali. Na prática profissional, não. Vai depender muito do contexto da minha instituição. Então, se sua empresa lá, as pessoas que você conversou, que lhe ajudaram, que participaram do brainstorming, que participaram do planejamento estratégico do meu setor, eu vou listar todo mundo aqui. Então, eu vou colocar os nomes das pessoas, o setor, o cargo que cada um desempenha e a assinatura. Lembrando novamente da assinatura. Não pode, de jeito nenhum, assinaturas copiadas e coladas de fotografia. Tem que ser assinatura por meio válido. Ou você imprime o papel e as pessoas assinam, ou você envia o documento para eles assinarem via Gov, ou via Authentic, ou Adobe Sign, tá? Mas não pode assinaturas copiadas e coladas, certo? Vocês podem colocar o nome, o setor, o cargo no Word, não tem problema, mas a assinatura precisa ser uma assinatura válida, tá? Licença, professora. Pode falar. Na questão da assinatura, se eu imprimir aqui, eu imprimo um pessoal assina, eu teria que, por exemplo, imprimir, assinar, bater a foto e anexar com a assinatura do pessoal? Você vai, mas você não vai colocar aqui em anexo, você vai colocar ele aqui, nessa parte, tá? Eu imprimi, todo mundo assinou, eu vou colocar aqui na página 5 em PDF, tá? O documento final, ele tem que estar em formato PDF. Também não é aceito em formato Word. Então, quando eu for colocar, mesmo que seja uma foto, for escaneada, quando eu for converter meu arquivo, ele tem que estar todo PDF. Certo? E tem que estar tudo no mesmo documento. Eu não posso deixar separado. Eu não posso enviar primeiro a parte do meu relatório, esses dados desenvolvidos. Eu coloco em formato foto separado, os meus anexos também separados. A gente precisa que fique em um único documento, até para a gente não perder informações, certo? E ficar também mais fácil a gente estar avaliando o trabalho de vocês. Certinho até aqui? Então, vamos para os anexos, né? Aqui você vai colocar as fotos, né, dos momentos que comprovem que você estava desempenhando a prática profissional. Se tiver ata de alguma coisa, vocês fizeram um brainstorming, mas tem uma ata de reunião, vocês podem anexar a ata de reunião. Aqui são evidências, lembrando que são fotos reais, não tragam fotos manipuladas por inteligência artificial. Tá? E hoje em dia, além do software que a gente tem anti-plágio e que também detecta a utilização de inteligência artificial, as fotos também são bem características de utilização de inteligência artificial, tá? Então, fotos reais, tá? Aqui a gente está tratando de coisas verdadeiras, de empresas reais, com CNPJ, e vocês realmente atuando, né, como administradores, como consultores. Depois de anexar as fotos, vem o meu formulário de presença. Novamente, assim como o formulário anterior, eu posso imprimir a minha folha, já deixar ali do lado da minha mesa, e sempre que eu tiver um tempo para me dedicar ao projeto, eu vou assinando, colocando a data, a hora de início e fim, a quantidade de horas que eu me dediquei naquele dia e o total acumulado, tá? Ou eu posso também preencher no Word aqui todas as informações, deixo meu arquivo pré-pronto, né? Já deixo meu arquivo aqui. Sempre que eu me dedicar, eu vou colocar lá meu nome, data, o horário, o total do dia. E vou salvando. E no final eu assino via Gov, se eu quiser. Senão eu imprimo. Lembrando que aqui precisa, tá? Não, a gente não aceita sem a assinatura do líder, porque a gente precisa comprovar que você dedicou aquelas 40 horas para o projeto. Então, aqui você vai assinar e vai ter a assinatura também do seu líder direto. Professora, eu sou MEI, eu não tenho líder direto. Você vai assinar aqui embaixo. Apenas aqui. Porque a gente vai entender que você, além de discente, você também é um proprietário daquela empresa. Lembrando que, para quem é MEI, é necessário, lá no projeto, anexar um documento que comprove. Pode ser uma ficha cadastral, de situação cadastral, algum documento, né, oficial, que comprove que você é o proprietário daquela empresa, tá? Sem esse anexo, se você só colocar que é MEI. Ah, professora, eu sou manicure, eu faço unha, mas não tenho CNPJ. A gente não pode colocar como atuação
essa sua empresa, porque você não está devidamente registrado. A gente precisa que seja empresas que possuem CNPJ. Você é MEI e tem CNPJ, você pode estar assinando como discente e líder direto. A assinatura colocada, tudo anexado, eu vou preencher minhas referências. Aqui, nas referências, eu vou colocar tudo aquilo que eu usei para minha pesquisa. Tá? Então, se eu fui no Google Escolar, li alguns artigos científicos que me ajudaram a entender o que é o planejamento estratégico, ou eu trouxe de acordo com um artigo que eu vi, que Kaplan falou que planejamento estratégico é XYZ. Então, tudo que eu li, tudo que vai me embasar, para eu estar fazendo a minha pesquisa, eu vou colocar aqui. Se foi livro, se for site, a gente tem também, a gente consegue colocar site, agora sites confiáveis, de fontes verdadeiras, por favor. Se foi artigo científico, revista, anais, tudo eu coloco aqui de acordo com a BNT. O que eu não considero válido é Wikipédia, que a gente sabe que Wikipédia por mais que as informações ali possam ser verdadeiras, como ele é um fórum colaborativo, as informações são alteradas a qualquer momento por qualquer pessoa, podendo ser verídico ou não. Então, não é uma fonte confiável de informação. Então, evitem pegar trechos de Wikipedia. ChatGPT, vocês podem usar, sim, para estar pesquisando, enfim. Só que lembre que o ChatGPT também ele não é de autoria dele, ele vai buscar de alguma fonte, então a gente precisa saber qual é essa fonte, entendeu? Utilização de software, o Gemini, o ChatGPT, pode usar? Pode, mas lembrem de usar como um auxílio para vocês, e não que a inteligência artificial vai escrever por vocês, tá? É antiético, na verdade, essa autoria por inteligência artificial. Então, vocês façam, vocês realmente estudem, se dediquem, leiam, pesquisem. Mas, se eu preciso de uma pesquisa rápida, posso procurar no ChatGPT? Pode. Se eu precisar para ele melhorar a forma que eu digitei aqui, pode. Não tem problema. Vocês trazendo com as fontes que vocês utilizaram, da onde que o chat pegou, não tem problema nenhum, não. Agora, um trabalho feito puramente pela inteligência artificial, que a gente consegue identificar que a escrita foi pelo ChatGPT, não é aceita. Porque além de ser pego no antiplágio e na ferramenta que detecta a inteligência artificial, pode vir informações erradas. O ChatGPT, principalmente, se você não tiver o conhecimento, ele pode dar informações erradíssimas. E aí a gente vai conseguir identificar também. É isso, gente. E aqui a gente finaliza o modelo do relatório. Finalizei, vou salvar ele PDF. Dentro do meu período lá, que vai estar nos avisos, eu vou depositar a minha V2. Certo? Belezinha? E eu acho que a gente passou bastante do horário, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat e ver se tem mais alguma dúvida. Se não, eu vou encerrar a gravação. Caso vocês tenham algumas outras dúvidas, vocês podem estar perguntando lá no fórum, né, no Fale com o Mediador. Mas esse chat também fica aberto, né? Se vocês quiserem também deixar algumas dúvidas ao longo da semana, eu posso ir respondendo para vocês, não tem problema. Eu tô vendo que Milena tá com a mão levantada. Pode falar, Milena. Tô lendo aqui teu chat. Milena pergunta se ela pode fazer em um órgão público. Pode sim, desde que o seu líder direto autorize e assine, tá? Não tem problema. Independente do ramo, do tipo da empresa, né? Vocês podem estar desenvolvendo. No entanto, que seja a empresa real com o CNPJ. Não pode empresa fictícia. Mas aí, se você trabalha no órgão público, não tem problema, ok? Gente, vocês têm mais alguma dúvida? Assim que eu parar a gravação, eu vou jogar aqui no chat os links dos vídeos que eu passei, tá? E vou colocar aqui também tanto o modelo do projeto preenchido, né, que é o que eu usei como exemplo, quanto o modelo que está lá no AVA, que vocês vão baixar e adaptar. Certo?
Mais alguma dúvida? Então é isso, gente. Muito obrigada, né, pela companhia de vocês. Caso de dúvidas, a gente vai conversando. Eu espero ter tirado todas as dúvidas de vocês, né? Que vocês consigam, a partir dessa aula, já começar a desenvolver o trabalho deles. Se não conseguir, se ainda tiver entrave, manda mensagem para a gente lá no Fórum com o Mediador, que a gente vai tirando as dúvidas. A nossa próxima aula vai ser dia 27/2, então próxima semana. Então, se quiser segurar essas dúvidas para me perguntar na próxima aula, também não tem problema. Lembrando que na próxima aula eu vou focar um pouco mais nessas ferramentas e vou trazer também um pouco da BNT. E aí, com o tempo, a gente também volta para tirar as dúvidas e revisar os pontos pendentes sobre o trabalho. É isso. Uma ótima sexta-feira para vocês. Um bom carnaval. E até a próxima aula.